Vamos dar mais um instante para o início, guardando mais alguns momentos apenas. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva. Uma boa noite aí para o Arthur, para a Adriana, que já estão conosco. Com muita alegria que realizamos mais uma vez esse estudo, esse encontro, nesse período em que a Casa Espírita está com as portas fechadas, materiais, mas o trabalho da espiritualidade não cessa, continuamos vinculados, continuamos ligados e passamos a desenvolver essa espiritualidade dentro dos nossos lares, não é? Abraço para o Márcio, nosso amigo lá de Americana, para a Cristiane, que também entrou, José Mateus, a Cristiane, minha irmã, pessoal já todo aí, para o nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, obra de Emmanuel. Eu gostaria de iniciar com uma prece. Procuremos acerenar o nosso íntimo, elevar o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, que possam eles nos amparar, fortalecer, envolver-nos com vibrações de luz, de paz, de forças, mantendo a nossa harmonia íntima, bem como a do nosso lar. Que mentalmente estejamos ligados ao alto, avançando com ânimo e com coragem. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Boa noite também para a Lili aqui, que nos desejou. Daremos início ao capítulo 2 do livro Palavras de Vida Eterna, e o tema do capítulo é muito importante e nos convida a pensar mais alto. O título é Cresçamos para o Bem. E Emmanuel traz um trecho de João, capítulo 3, antes de tecer os seus comentários. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Comentários do benfeitor Emmanuel. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Vamos congelar por instantes esse início de Emmanuel para retomarmos alguns pontos importantes. Me chama a atenção, ele diz o seguinte: observa a munificência. É uma palavra, né, que não é usual. Daí a gente vai pesquisar o que é munificência. Significa generosidade, prodigalidade, abastança. Então, observa a generosidade do que Deus nos concede por toda parte. E interessante que, quando a gente pensa em concessão, por definição, é algo que eu disponho e passo a usufruto de outro. Então, é algo que eu disponho, que eu possuo, de minha autoria,
e disponibilizo como usufruto para o outro, ou seja, para ele, por um período de tempo, de vida, aproveitar, usufruir. Então, vamos observar a generosidade a todo instante que Deus nos oferece e que é obra dele. Ontem e hoje, acho que vocês perceberam na internet, nas redes sociais, há uma avalanche de imagens belíssimas do pôr do sol. Algumas pessoas que estão, inclusive, aqui nos assistindo, eu vi algumas fotos delas também. Olha que maravilha esse pôr do sol que nos é oferecido. Um rasgo da obra desse grandioso artista que é Deus. Parece um convite a falar o seguinte: olha, vê, tem esperança. Não fique focado no dia nublado, nas nuvens espessas, na possível escuridão de algum instante. Mira além, mira algo além, mais alto. É um convite para que saiamos, às vezes, daquele pensamento comum nosso e olharmos o que há além. Saímos um pouquinho, por exemplo, dessa ideia que a todos assola agora do quê? Do medo, do que será que vai ocorrer? Será que vou ser vítima? Será que vou desencarnar? O que será de mim? O meu emprego? É óbvio que tudo isso nos preocupa. Mas será que com esse pensamento nós colaboramos com os espíritos que estão atuando nesse momento no mundo? As falanges do Cristo? Jesus tem extrema habilidade para lidar com espíritos problemáticos, tenhamos a certeza. Jesus tem extrema experiência em conduzir o mundo para a felicidade e a regeneração. Ele tem experiência, ele está no comando. Não passa algo que fica sem a sua análise, que depois ele se lastima porque ele não previu. Nossa, olha, isso daqui que está acontecendo, eu não esperava que aconteceria isso. É óbvio que isso não acontece com Jesus. Então, ele conduz de tal forma os destinos da Terra e os nossos destinos, observando lá na frente esse céu maravilhoso que estamos vendo, e não as nuvens carregadas. As nuvens carregadas se fazem necessários, né, por período, mas o objetivo além é que vale. E voltando àquela indagação, como eu estou contribuindo com isso? Tempos atrás a gente falou da importância do pensamento, não é? Daquilo que eu sentia. Se eu tivesse um retrato do meu pensar, daquilo que eu estou sentindo no meu dia a dia, seria uma foto daquele céu que eu citei, ou desses dias sombrios, tristes, porque é toda uma atmosfera contagiante. De acordo com aquilo que eu vou sentindo ao longo do meu dia, eu vou me envolvendo naquela energia, naquela vibração. E eu começo, às vezes, a entrar num clima de dor, de tristeza, de abatimento, e eu fecho os olhos para essa concessão divina na nossa vida. Né? Então, ele fala do sol, do ar, da fonte, as coisas belas que somos convidados a buscar. Agora, se Deus me oferece isso, como eu estou aproveitando? Muitas vezes, quando eu penso em concessões, eu nem tenho ideia, ou eu não paro para refletir no que é concedido a mim. Confundo, às vezes, essas concessões como sendo minhas propriedades. E depois, no momento da desencarnação, eu me frustro. E ao longo da minha vida, eu não dou o devido valor. O que é concedido para mim? O que foi concedido para você que está nos acompanhando? Quais foram as concessões? O que Deus, através dos bons espíritos, no momento do nosso planejamento reencarnatório, definiu para a sua vida, para que você usufruísse
e tivesse oportunidade de subir um degrau nessa existência corpórea. Então, paramos e observamos o nosso corpo, concessão. O nosso corpo é uma concessão. Nós o recebemos. O recebemos. E é interessante que, às vezes, reclamamos dessa concessão e muito. Reclamamos de um probleminha físico aqui, esteticamente falando, né? Não gostaria de ter essas entradas no cabelo, sou louro, queria ser moreno, sou morena, queria ser loira. Faço isso, faço aquilo para tentar aceitar, passo uma existência às vezes frustrada e vou frustrado e não paro para analisar que essa é uma concessão divina que foi especificamente programada para mim, dentro de necessidades que eu possuo. Quando a gente busca lá a obra Missionários da Luz, lá naqueles ministérios, chegamos no ministério que cuida das reencarnações, que planeja os corpos. O corpo de cada um é desenhado a partir de necessidades espirituais. Não acreditem que é feito ao acaso. De forma alguma. A ponto de os benfeitores afirmarem que aqueles corpos belos, as pessoas lindas, bonitas, recebem uma prova maior, porque são alvo da atenção de muitos. Enquanto que muitos espíritos missionários, sabe o que pedem? Para vir num corpo que passe despercebido, num corpo que não chame muita atenção, para que não corra muitos riscos, assédios que tem-se. Além disso, há toda uma vibração como se fosse um ímã produzindo repercussões que vão entrar aí no campo de atração ou de repulsão de cada um. Mas o corpo que você tem é aquele que você mais precisava. A família que você tem, que foi concedida, é uma oportunidade de Deus para que você também se reajuste espiritualmente. E não pensem que essa família, que muitas vezes hoje testa, porque coloca o dedo nos seus pontos vulneráveis, é a responsável pelo seu desequilíbrio, pela sua impaciência, pelas coisas que às vezes ficam tão, né, acabrunhadas, difíceis. Não. Estamos junto dos elementos necessários para que desenvolvamos recursos espirituais. Deus concede o pai ou a mãe que precisamos, ou um ou o outro de outras vezes, ou somente para nos trazer à Terra. Chegamos através de um casal, mas muitas vezes pode acontecer o quê? De sermos rechaçados, nos abandonarem. Ainda aí, foi uma oportunidade dada por Deus para, de alguma forma, crescermos na sua direção. Então, essa família é uma concessão, é uma oportunidade. Quando pensamos em inúmeras possibilidades, os benfeitores espirituais trabalham para que as coisas deem certo na nossa vida. O difícil é quando nós atrapalhamos esse auxílio, forçando portas que não deveriam ser abertas. Como eles possuem o nosso mapa de necessidades, eles nos colocam em posições que precisamos e que damos conta. Só que muitas vezes imaturos, levados pelos nossos tormentos, levados aí por paixões, nós forçamos portas para recebermos mais, mais, mais. Só que estamos preparados? Não raro são instrumentos de queda que nós estamos forçando. E aí toda uma repercussão difícil lá na frente, porque a gente não dá conta de ter certas coisas que gostaríamos, do ponto de vista material.
E interessante, às vezes valorizamos quando perdemos. Quem valorizava sair de casa para ir no mercado tranquilo? Sem precisar colocar máscara, colocar luva, colocar um verdadeiro escafandro, andar com álcool, sair, voltar, limpar as compras, tira o sapato, passa o álcool na sola, leva para o tanque, troca de roupa, toma banho. A gente só ia no mercado. Ah, eu estou tão estressado, vou fazer uma compra. Hoje, para sair, a gente pensa, sai uma vez por semana, ou procura horário que não tem um pico de gente. Damos valor quando perdemos. Olha que advertência importante. Então, somos convidados, nesse período em que estamos em casa, a dar valor para coisas que antes não dávamos. E eu pergunto para você, e vocês podem colocar nas observações, para a gente estudar junto, nos comentários aqui da página. O que você não dava valor e agora dá? O que antes você não se preocupava tanto e agora se preocupa? Citei uma, sair. Ver os pais. Meus pais estão na casa deles. Embora eu valorizasse isso, o encontro com eles, hoje a gente sente como essa distância, embora sendo mais física do que espiritual, é difícil de levar adiante. A ausência da visita a um neto, a uma neta. Antes, né, saíamos, íamos à casa dos nossos netos, eles recebiam, nós recebíamos eles na nossa, brincávamos, e hoje esse isolamento valorizava realmente a presença deles, o tempo que eu tinha com eles, o tempo que eu tinha com esses corações queridos que eu possuo. Parece que foi uma chamada de atenção para que eu comece a valorizar coisas simples. Coisas que eu não dava tanta importância. Mas agora, olha que interessante. Vocês já imaginaram se isso ocorresse somente quando desencarnássemos? Para cair essa ficha e darmos o devido valor? Imagine, vamos supor nesse momento que ao invés de quarentena, perdemos o corpo. Nós perdemos o corpo, desencarnamos. Você está no plano espiritual, consciente, claro, que está vivo e que deixou a Terra. Pois bem, aquele abraço físico agora, né? No nosso pai, no nosso neto, a gente não vai ter. Certas oportunidades que nós deixamos para trás, nós não conseguiremos retomar. Porque foi-se o tempo. Nós temos um espaço e tempo para as nossas atividades na Terra. Quando perdemos isso, sabe lá Deus quando virá de novo. Então, para que isso não aconteça no plano espiritual, aconteceu agora para refletirmos. Então, temos um espaço e tempo, por exemplo, para aproveitar a nossa juventude no corpo. E que interessante, né? Lembro-me de Paulo, na sua carta a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvarios da juventude. Dos desvarios, não da juventude. Porque você tem um espaço-tempo para ser jovem. E muitas vezes somos idosos querendo ser jovem, e é uma coisa forçada, porque cada um tem a sua fase. Ah, mas eu tenho um espírito jovial. Ótimo. Mas certas coisas é para ser desenvolvidas em cada fase, e cada fase é relevante. Na fase da madureza, eu terei um espaço e tempo para desenvolver. É a hora que as forças estão ali no seu auge, a força física, o trabalho, saímos de casa, queremos ali desenvolver cada vez mais o progresso na Terra, e desenvolvemos isso e aquilo, e dentro de um espaço e tempo. Chega o momento da idade provecta do ser, a terceira idade, que tem a sua importância e relevância enorme. E muitas pessoas aí deixam de fazer planos, nessa idade avançada deixam
de desejar a vida, entram em processos depressivos, aguardam o dia da morte como se soubessem quando virá, como se ela viria já há alguns dias, e ainda que viesse. Só que é uma fase onde ali agora eu vou sublimar certas energias, eu vou refletir no que está faltando para me modificar, que ainda não ajustei. Daí eu percebo essa energia ainda intensa em mim e eu preciso modulá-la. Identifico um ente querido que eu não converso, que eu tenho dificuldade de me relacionar com ele. E aí vem aquela, né? É natural, vem a mente, vou desencarnar, vou querer levar isso para o outro lado. Deixa eu aproveitar agora e me reajusto. É aquele momento onde certas energias que antes eram intensas estão mais serenas. E a espiritualidade fica ainda mais intensa se soubermos trabalhar isso. Dentro de um espaço e tempo. Tenho espaço e tempo para ser neto, esposo, pai, avô. Como eu estou aproveitando esse espaço-tempo dentro das possibilidades que me foram concedidas? Porque afirmo para vocês, para serem retiradas, é fácil. Se os espíritos desejarem, dentro do nosso rol de necessidade, é fácil para eles fechar certos períodos na nossa existência. E, naturalmente, depois de um período, vem uma avaliação. Depois de um período, vem uma prova. Na escola é assim. Depois de um espaço e tempo de lutas, de experiências, quais são as avaliações que nós estamos passando? E é importante esse período de avaliação, porque testamos os valores adquiridos. Eu, particularmente, já fiz várias provas achando que, olha, domino tudo, conteúdo, chega na prova, eu falo, ai, ai, ai. E agora? O que eu faço nessa questão? E naquela outra? E o que eu faço? Deus me inspira. Só que Deus inspira, mas ele precisa encontrar o conteúdo em nós. E ao longo da nossa vida, nós temos períodos de experiência e aí vem a avaliação. Vem a prova. Dentro do conhecimento espírita, por exemplo. Olha, você passou por um período aí de aprendizado em torno do Evangelho, das obras de Chico, participando de trabalhos de assistência, de ajuda ao próximo. Vamos agora ver, observar quanto esse nosso companheiro já assimilou de valores superiores, e aí vem uma prova. E como estamos diante dessas provas? Vamos pensar um pouquinho na nossa vida, as provas que vieram. Talvez chegou-nos a prova do desemprego para testar o desprendimento, para testar a humildade, porque alguém desempregado vai ter que pedir. Vai ter que levar o currículo, pedir para esse, pedir para aquele. Vamos fazer a prova disso? Vem uma dor, uma doença, a prova da fé. Como está estruturada a fé desse companheiro? Ele já amealhou? Já se sente firme? Vem essa prova. Vamos ver. Vem uma prova em qualquer outro nível, como a prova que estamos tendo hoje, necessidades específicas. Como lido com essas situações? Porque são esses testes que nos avaliam e nos oportunizam o quê? Um novo salto, uma nova força, um novo degrau a avançar. Continua Emmanuel, no seu capítulo 2, afirmando o seguinte: qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a
todas as criaturas. Então, da mesma forma que a gente fala dessas concessões materiais, temos as concessões por parte do espírito, dos valores que abastecem o espírito e que poderemos acessar. Leon Denis, quando trabalha a questão da arte, ele fala que muitas inspirações nossas nós buscamos. Através de um pensamento superior, vamos lá buscar ideias, vamos buscar situações, cenas que nos preencham do belo, do bem, daquilo que é superior, mas temos que buscar. E ao longo do tempo, nós desejamos que os espíritos e a espiritualidade superior venham até nós. É chegado o momento de um esforço a mais e irmos ao encontro deles. E não mais esperá-los como crianças. Quando lemos lá o livro Evolução em Dois Mundos, é muito interessante o surgir da palavra e da responsabilidade. Somos conduzidos como bebês. Não vou nem falar criança. Os espíritos superiores, trabalhando o homem primitivo, eles desenvolvem a região perispiritual da traqueia para que comecemos os primeiros sinais da fala, sinais ainda guturais, mas que ao longo do tempo vão ser trabalhados para que comecemos a passar a emoção que sentimos através da fala. E lá, nos períodos perdidos do Paleolítico, quando começamos a nos comunicar e percebemos a grandeza de Deus e do universo e a nossa pequenez, diz André Luiz que é aí que nasce a responsabilidade. Então somos muito conduzidos. Passamos pouco tempo no mundo espiritual, espíritos ainda muito materializados, apegados à matéria. O que vamos fazer num mundo espiritual mais sutil? Precisamos das experiências corpóreas. Precisamos das encarnações na Terra. Mas chega o momento que estamos vivendo agora, somos convidados o quê? A sairmos de trás mesmo do Cristo e começarmos a caminhar ao lado dele, junto dele nessa busca. Fazemos a nossa parte. Pedirmos forças à espiritualidade, mas sermos um agente transformador no nosso núcleo, em termos espirituais. Você é um agente transformador de espiritualidade superior na sua casa? No seu ambiente de trabalho? Quando chega até nós algo que nós sabemos que é incorreto, termina ali? Damos um direcionamento superior? Encerramos uma fofoca? Aconselhamos no bem? Direcionamos aquele pensamento para um caminho de esperança? Porque são exatamente essas coisas que os nobres espíritos fazem quando estão encarnados e continuam fazendo no mundo espiritual. E não poderemos mais, o quê? Passar para eles responsabilidades. Nós já temos condições de agir no bem e de forma correta. Falta muitas vezes reflexão para escolher certo. Falta muitas vezes coragem para tomar certas decisões. Falta a busca ali do contato mais próximo com o nosso amigo espiritual para definirmos um caminho e segui-lo. E aconselha Emmanuel algo muito interessante. Para nos alimentarmos com as vibrações das nossas vitórias espirituais. Ele diz isso. Quando algo está difícil e você consegue realizar espiritualmente, se alimente dessa experiência. Não simplesmente deixe-a passar. Sinta. Vamos exemplificar.
fizemos algo positivo. Aceitamos num trabalho no bem, ajudamos essa pessoa, demos um conselho, resistimos a uma viciação. Ficamos quietos. Olha que não precisa nem fazer nada. Fiquei quieto quando antes eu falava um monte. Essa vitória espiritual, ela tem que ser sentida para ficar marcada em termos de vibração no meu corpo espiritual, na minha memória espiritual. Então ele diz: sinta esse momento, se abasteça. Quando acontecer uma nova onda de tentação, porque acontecerá, Jesus já sabia dessa nossa condição inferior, incluiu no Pai Nosso esse item: não nos deixeis cair quando em tentação, porque ela viria. Nesse momento da tentação, como nós já temos uma referência de vitória, ficará mais fácil ou menos custoso eu me manter. E aí eu assimilo de novo aquela vitória. Assimilo de novo a vitória, até o momento em que será automático. Até o instante que faremos como os espíritos nobres. Iremos repelir com energia um pensamento malsão. Emmanuel novamente falando isso. Que os espíritos nobres repelem com energia um pensamento malsão. E esses pensamentos nos chegam pelos meios televisivos, radiofônicos, das mídias sociais, ou através de alguém que nos convida a um pensamento mais baixo. Então, os sabedores que estamos nesse mundo porque ainda precisamos dele, dessas características, temos que buscar essa autonomia espiritual, contando, no entanto, com o apoio desses amigos. Não nos achemos grandes espíritos, não. Mas, dentro da nossa pequenez, vamos dar o primeiro passo, os primeiros passos, para que eles contem conosco nesse momento de regeneração que se avizinha pouco a pouco. Continua ele. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Daquilo que nos é concedido, cada um acaba retirando de acordo com a sua construção. No entanto, poderíamos aproveitar muito mais. Quando elaboramos um planejamento reencarnatório, qual o objetivo? O objetivo do planejamento reencarnatório é que consigamos concluí-lo na sua integralidade, na sua totalidade. Voltarmos ao mundo espiritual na condição de completistas. Livro Sexo e Destino, Instituto Almas Irmãs, de cada 100 pessoas que saía para as reencarnações, 18 voltavam completistas, 22 melhoradas, 26 imperfeitamente melhoradas e as 34 oneradas. Voltavam pior do que chegaram. 18, no entanto, vamos ser otimistas, 18% voltavam completistas. Daí a gente vai falar o seguinte, eu já quando li, fiquei pensando, mas vou voltar completista, eu não sou Chico Xavier, não sou Bezerra, não sou Eurípides. Engano de interpretação. Foquei a letra. Tem que focar o sentido. O que é ser completista? É completar aquilo que eu me comprometi a fazer. Não tenho condições para consolar como Chico consolava. Para trabalhar como ele trabalhava, de segunda, sexta, sábado, reuniões públicas. Das 7 da noite às 3 da manhã, saía com um grupo, tomava um café para no outro dia, 7 da manhã, estar trabalhando. No sábado ainda tinha a sombra do abacateiro, o evangelho. Entregava ali 1 cruzeiro, 2 cruzeiros para alinhar aquelas pessoas no mesmo sentido de esperança. Não tenho condições disso.
E isso não é cobrado de mim. Mas aquilo que eu tenho condições e que eu me comprometi a fazer, isso eu tenho que dar conta. Então, ser completista é atender a sua programação reencarnatória, que pode, às vezes, ser mudar um sentimento que você possuía e possui, e esse espírito que reencarnou com você vai ser um instrumento para isso. Lembremos, eu gosto muito desse exemplo da Diana, do livro Pontos em Contos, capítulo Credores Estranhos. Ela tinha ciúmes, egoísmo, vaidade. Só por ciúmes, 9 reencarnações falidas. 9 reencarnações falidas. Então vejam, ela teve programações para cuidar dos ciúmes. Então, ó, Diana, você já errou tanto nos ciúmes. Vamos aceitar dessa vez? E ali elaborava um planejamento para ela vencer ciúmes. E interessante que nesses casos não estavam os outros, porque ela não daria conta. Mas se ela se esforçasse nos ciúmes, ela abriria portas para crescimentos espirituais que não conseguimos imaginar. Mas aquele planejamento ela voltava onerada. Ela fazia parte dos 34% final. Ela não conseguia dar conta. E ela precisou de um instrumento que ninguém aqui gostaria de experimentar, mas como somos filhos de Deus e ele é um pai amoroso, que é o da dor. Foi utilizado da maternidade dolorosa. E sabe o que aconteceu? Convido todos a lerem o livro Pontos e Contos, Credores Estranhos, a história de Diana. Se eu contar, vocês não vão guardar direito. Mas vejam o que esse espírito fez em 70 anos, a condição que ele chegou no além. Então, talvez, para o nosso sentimento doente que precisa ser mudado, fizemos um planejamento. Como estamos? Se a gente dividir num quadrante, 4 partes, completista, melhorado, imperfeitamente melhorado ou onerado. Se ao invés da quarentena tivesse eu desencarnado, em qual desses quadrantes eu me encontraria? Eu teria me recuperado? Teria melhorado. Bom, não tá, mas melhorou. Imperfeitamente melhorado. O que será esse imperfeitamente melhorado? Aceitou um pouco, mas né, aceitava aqui, era paciente com esse, saía gritando com o outro. Ia bem até aqui, até a página 2, daí se perdia de novo. E o onerado, que é aquele que se rebela, é aquele que se vitimiza, é aquele que se acha vítima da situação, das coisas, que transfere responsabilidades, que coloca a culpa no governo, que coloca a culpa na esposa, no cachorro, que coloca a culpa, mas no fundo, a sua intimidade fala e pede mudança. Mudança. Então, quando pensamos nisso, lembramos da parábola dos talentos. Oportunidades espirituais, Emmanuel nos fala, né? Oportunidades espirituais, que está lá em Mateus, capítulo 25, 14. Um senhor ia para uma terra distante, chama os seus ali servos e oferece para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1, de acordo com a sua capacidade. Deixou com eles ali aquela importância para que fosse cuidado. Tempos depois ele retorna, estou resumindo, e aí vai prestar contas, aquele que tinha 5 multiplicou, entregou 10 ao Senhor. O que tinha 2 multiplicou, entregou 4. E, no entanto, aquele que tinha 1, com medo do Senhor, com preguiça, servo mau e preguiçoso, esse enterrou o talento e falou, ó, te restituo 1. Não entrou nas bem-aventuranças do Senhor. E ainda sofreu uma ameaça.
Porque aquele que tem 10 ganhará ainda mais, mas aquele que acha que possui, dele se tirará. Às vezes, aquilo que nós achamos que temos, é apenas nossa personalidade. Numa nova existência, até aquilo é retirado. Numa outra condição, voltamos, onde pensávamos que já tínhamos aquilo, sofremos experiências ainda mais dolorosas. Mas fiquemos com a parte boa, a da multiplicação, da oportunidade de multiplicar esse talento, de ampliar as possibilidades com as dádivas que nós recebemos. E não nos é exigido aquilo que nós não podemos dar. Isso é importante, igual foi falado. Se para um foi dado 5 e para outro 2, não é injustiça de Deus. Isso é importante porque às vezes olhamos o nosso vizinho. A grama do vizinho, diz o ditado popular, é sempre mais verde, não é? Porque a gente compara. Eu olho a minha situação, olho a do meu irmão, olho do meu cunhado, da minha cunhada, comparo, falo, olha esse, olha aquele. Cada um, no entanto, tem o seu planejamento. Como que eu posso me comparar com o outro? Nós somos únicos. Cada um tem a sua estrutura de planejamento de acordo com a necessidade. E também de acordo com a sua capacidade de trabalho. Então não podemos comparar com os outros, mas olhemos a nossa. Não precisamos comparar o nosso trabalho do bem com o do Divaldo, lá na Mansão do Caminho. Não, eu tenho que adotar mais de 600 crianças. Eu tenho que adotar, eu tenho que montar uma sala de parto no centro espírita. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Na hora que a gente vai ver, a função primordial do centro está sendo desviada. Porque Kardec falava para a gente tomar atenção e cuidado com aquilo que não é alçada do espiritismo. Muitas coisas não são alçada do espiritismo. Damos um passo a mais, a segunda milha, a outra face, na ajuda do bem. Mas sem o tormento, porque até no bem poderemos alimentar tormentos dessa nossa personalidade que precisa ser modificada. Mas dentro do que eu posso, do talento que eu recebo, esse eu posso e devo multiplicar, porque eu tenho condições para isso. Vim para fazer isso e tenho todo o apoio irrestrito para isso fazer. Aquele que carrega o seu fardo e assiste seu irmão é o meu bem-amado. Se dentro do nosso rol de atividades conseguirmos ainda auxiliar, os bons espíritos nos angariam forças ainda maiores para vencermos as nossas dificuldades, abrirmos portas que nem imaginávamos, consolarmos corações que nos farão também sentirmos-nos consolados. Para fechar o texto de Emmanuel, pede ele, estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Estuda, não é academia. Academia que eu falo, a academia de letras, o colégio necessariamente. Não, eu só fiz até tal série. Estuda. Estuda as leis espirituais em você. Estuda as situações em torno de você. Estuda aquilo que você tem como possibilidade do conhecimento espiritual. Estuda as situações à sua volta. Porque se, de acordo com a verdadeira propriedade, o que a gente leva daqui é inteligência, conhecimento e valor moral, o que ele pede quando ele fala estuda? Eu levo inteligência, conhecimento e valores morais. O que eu tenho que estudar? Inteligência, fazer cursos do mundo, importantes, muito importantes. Imagine numa situação pandêmica que vivemos, alguém que não tenha estudado a medicina, a hematologia, que não saiba ali lidar com os fármacos.
teríamos dificuldades. Temos que estudar para as coisas do mundo. Mas a inteligência espiritual, ela tem que ser desenvolvida e urgentemente. Porque nós, ao longo do tempo, estamos na condição de pessoas ainda com uma inteligência tão pequena em termos de espiritualidade. E aí, repetimos de ano. A inteligência espiritual é aquela que nos dá condição de compreender as situações espirituais que advêm de uma escolha, de uma decisão que fazemos. Né? Observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria. Amplia a visão que te é própria. Olha além. Sai do texto simplesmente. A letra mata, o espírito vivifica, dizia Paulo. Olha além da situação. Os sinais que são apresentados. Pois isso ajudará a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Não cai do céu. De acordo com aquilo que eu vou instalando no meu campo íntimo, eu vou recebendo, percebendo, compreendendo mais e mais as dádivas divinas na minha vida, no mundo. Eu vou ampliando a porção de Deus no meu espírito, o espaço de Deus na minha mente. As leis de Deus se ampliam de forma inimaginável na minha consciência, onde estão escritas elas. E eu vou me identificando com ele como Jesus se identificava. Eu e o Pai somos um, afirmou Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras traduções, eu sou o caminho da verdadeira vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Olha como Jesus se identificava e se identifica com Deus. Por isso que ele, podendo enviar bilhões de pessoas, resolveu vir, ele mesmo, na Terra, por 3 anos de vida pública, para mostrar como é grandioso esse Deus, como é amoroso esse Pai, que nos espera em seu regaço. Mas, para tanto, precisamos de mérito para isso, mérito conquistado através das estradas terrenas. Porque se fôssemos já feitos anjos, qual o merecimento? O anjo é forjado, no entanto, através das reencarnações, das experiências, onde sai cada vez mais maduro e firme, forte, após cada etapa vencida. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. A Valéria Cosso, ela pergunta se o coronavírus já estava nos planos da espiritualidade, se está na carta de vida de alguns espíritos. Eu vou me aproveitar da resposta do Divaldo Franco. Né? Ele diz, eu tenho isso na minha página, ele fala que ele entende esse período como se Jesus permitisse que um anjo bom viesse e soprasse sobre nós esse vírus, para que algo ainda pior não acontecesse, como uma guerra, ou se não nos emendássemos, atrasando a marcha. Então, essa fase é como se fosse uma possibilidade. Dentro do padrão que as pessoas que vivem no mundo estão se comportando, estão se relacionando, há uma tendência a necessitar de uma dor extrema para o acordar. Porque nada está programado em termos negativos. Allan Kardec faz uma ilustração muito bela em Obras Póstumas, mostrando das possibilidades em termos de predição.
Ele fala, imagine um homem sobe numa montanha e observa lá embaixo, a estrada da vida chama, observa lá embaixo uma floresta. Um homem adentra-se a essa floresta, tem que atravessá-la, ela é difícil, tem rios, é tortuosa, mas ele tem o objetivo de chegar em uma vila. Quem está lá em cima vê o homem adentrando e a vila lá do outro lado. Se ele conseguir, se ele for firme no seu propósito, se ele atravessar a estrada, se ele vencer as intempéries do caminho, se ele não sofrer nenhum mal, não resolver voltar, não for picado por uma cobra, por alguma situação, a cobra foi a interpretação minha. Se ele conseguir passar por todo esse trajeto, ele vai chegar na vila. Então, alguém que visse isso falaria o seguinte: nossa, tem um homem, ele vai lá na vila e a intenção dele é tal. Vai acontecer? Depende. Depende. Depende de situações. Então, o vírus é uma possibilidade no mundo material, onde os pensamentos negativos, infelizes, corroboram ali para esse momento. Pensamentos de dor, que o Adão até recordou um tempo atrás, uma visita de André Luiz saindo das regiões superiores, vindo para a Terra, e havia uma densa camada, escura camada envolvendo a Terra, e os espíritos informaram para André Luiz que eram as mentes, eram as vibrações mentais das pessoas. Então, num ambiente assim, é fácil se proliferar certas coisas. André Luiz fala nas obras dele também, vibriões espirituais, em pessoas que estavam ali entregues a viciações, a pensamentos terríveis. Então, são possibilidades. Ó. Se não mudar esse quadro, pode acontecer. É nesse sentido. Lembrando que, por trás disso tudo, uma grande possibilidade do bem, né? Ó, o Luiz Roberto fala, o momento que estamos vivendo é de mudança, pois já estamos no processo de regeneração. Vamos aproveitar, é verdade. Já percebemos aí esse limiar. Lembrando que a Terra só será regenerada quando os espíritos que compõem esse planeta se regenerarem. E é individual. O processo é de coração a coração, alma a alma. Obviamente virão, e Divaldo fala que já vem falanges reencarnando de espíritos superiores para avançar o progresso. Ele cita alguns espíritos, né, das artes, da religiosidade. Fala de Joana de Ângeles, que em breve deve reencarnar. Fala de outros espíritos. Então, esses vêm promover a regeneração. E nós, com o objetivo do quê? De darmos esse suporte, nos regenerando para que permanecermos, né? A Denise também fez um comentário das dificuldades que ela passou, como isso ajudou que ela mudasse os valores. Verdade, as dificuldades que a gente enfrenta são oportunidades para crescimento íntimo, crescimento espiritual, para uma nova visão e sentido da vida, como ela bem coloca. Muito bem. A Rosângela Berti, sinto falta de estar com as pessoas que amo, pessoas do meu convívio, pai, mãe, filhos, irmãos. Então, Rosângela, com certeza todos nós sentimos, mas é importante, né, nessa fase, se perguntar: por que eu estou vivendo isso? Qual o convite que me é feito nessa situação? Qual o convite que eu estou recebendo? Quais os valores que eu estou adquirindo? Vai mudar o meu relacionamento com eles depois que terminar tudo isso? Não estou falando que é o seu caso, mas às vezes nós explodimos por bagatelas. Será que essa situação de distanciamento, quando terminado, eu vou ter o mesmo procedimento de antes? Ou mudarei? Porque temos que sair melhorados, né? São convites. Ok? Acho que passamos aqui pela maioria. Muito bem, meus amigos. Fechamos assim o capítulo 2. Vou convidar todos para a prece.
Na semana que vem, vai ser um capítulo difícil. Aqueles que quiserem estudar antecipadamente. Capítulo 3, evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Evitando a tentação. Olha que bela reflexão Emmanuel nos trará na próxima quarta-feira. E eu conto com vocês nesse mesmo horário para a gente continuar. Agora eu vou convidar a todos para uma prece, para que a gente aproveite esse instante de espiritualidade e consiga angariar forças e harmonia para os nossos lares e para nós. Aqueles que desejarem ter ali a água junto de si para ser fluidificada pelos bons espíritos. Vamos então fechar os nossos olhos, aqueles que desejarmos, elevar o nosso pensamento novamente a Jesus e pedir que nesta noite nos envolva em suas vibrações de paz e luz, que consigamos receber energias renovadoras de otimismo, que consigamos sair de situações depressivas, tristes e enxergarmos os valores do alto que nos é oferecido nessas oportunidades do agora. Estende, Senhor, sobre todos os nossos lares essa sua luz, que as equipes socorristas, os espíritos amigos, possam envolver cada cômodo do nosso lar, quarto, sala, corredor, cozinha, e também cada familiar nosso, com essas energias de saúde, fortalecendo a sua imunidade, fortalecendo as suas vibrações espirituais, os seus pensamentos no bem, e deposita em nossa água os fluidos, os recursos que mais necessitamos para a nossa melhora. Que a tua paz se faça presente entre nós e que estejamos vinculados a esse pensamento superior, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado. A todos os amigos, muito obrigado. Se desejarem tirar alguma dúvida, basta colocar nos comentários, eu olharei também. E até a próxima quarta, às 8 horas. Gostaria de reforçar antes que na sexta teremos a continuidade do Livro dos Espíritos, o estudo de O Livro dos Espíritos. No sábado à tarde, o estudo da evangelização, né, ali na relação com os nossos filhos, às 14h30. E no domingo de manhã, às 10 horas, o estudo do livro Boa Nova. Ok? Muita paz, beijo no coração de todos, até a próxima.